Olá, pessoal. Hoje, como nós dissemos, nós vamos entrevistar o prefeito Poio Novaes. O Poio vai falar da nossa cidade, das coisas da nossa cidade, o que ele sente da nossa cidade e como tem sido o trabalho frente à prefeitura municipal. Poio, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui no programa Direito e Cidadania. E a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que você é médico na cidade, reconhecido, já estável, foi se candidatar a prefeito de Avaré? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, Wagner. É um prazer estar participando do programa Direito e Cidadania. Bom, como todo mundo sabe, eu venho de uma família de políticos, né? Eu tenho um tio-avô que foi prefeito 2 vezes aqui em Avaré, Paulo Araújo Novaes. Em seguida, meu pai, Paulo Dias Novaes. Então, são 2 Paulo Novaes médicos que foram prefeitos de Avaré. E tem um fato que seria interessante eu citar, que eu passei por uma situação similar sem o mesmo resultado. Quando meu pai se formou médico, eu nasci de Avaré, estudei em Avaré e foi estudar medicina fora, voltou. O meu tio, Paulo Araújo Novaes, era meu tio-avô, na realidade, irmão do meu avô. Ele era o prefeito. Meu pai veio a Avaré para começar a trabalhar, em 1956, aproximadamente. Em 1958, teve eleição municipal. E o meu tio convidava meu pai, falou: você vai sair candidato a vereador. Eu falei: tio, eu estou bem, não quero. E ele contava sempre, meu pai contava, que um dia o meu tio, na Santa Casa, fechou a porta lá e falou: você vai ser candidato. E foi, né, por livre e espontânea pressão do tio Paulo, né? E aí deu no que deu. Ele foi uma vez e nunca mais saiu. Meu pai foi vereador 5 vezes, vice-prefeito, prefeito, deputado, etc. E o que é similar? Eu vim a Avaré, médico formado, em 1986. Meu pai era o prefeito. Em 88 teve eleição municipal. Ele só perguntou: você quer ser candidato? De jeito nenhum. E desde essa época ele não fechou a porta e não me obrigou a nada, né? E por conta disso eu consegui, em todas as eleições municipais subsequentes, de 88 para cá, eu sempre conseguia que algum parente meu saísse candidato, né? Nesse meio tempo, minha mãe foi vereadora, meu pai foi vereador de novo, depois de ter sido deputado. Teve alguns parentes que foram candidatos a vereador, não se elegeram. Meus irmãos todos mudaram daqui, né? Só ficou o Poio, filho do Dr. Paulinho, 8 filhos, né? E eu consegui me desvencilhar desse ônus até onde pude, né? Até que em 2008 eu não tinha mais desculpa, não tinha mais parente para ser candidato. Eu tinha traçado para mim não era a minha aspiração ser político, mas por força de toda essa história familiar e dessa questão de ter algum representante da família representando a família na política de Avaré, eu decidi naquele ano ser candidato a vereador, né? E fui eleito, né, com 2.500 votos, uma votação surpreendente, né, muito grande, graças ao meu trabalho e a todo o trabalho do meu pai, de toda a minha família. E, diante disso, desenvolvi meu trabalho como vereador e como vereador, nós vivemos o governo do prefeito Barchetti, extremamente complicado, cheio de escândalos. E eu estava na periferia todo dia, eu atendia postos de saúde em todos os bairros da cidade, praticamente. Eu atendia as unidades de saúde da família, né? Então, eu atendia 20, 30, 50 pessoas até de manhã. E todas, você tem que ser prefeito, você tem que ser prefeito. Então, eu, a partir de 2000, o meu mandato de vereador, comecei em 2009. Em 2011, eu comecei a amadurecer essa ideia, né? Essa missão. Eu vou chamar de missão. Sim. Porque eu troquei muita coisa que eu tinha de muito positivo para a minha vida pessoal para enfrentar uma missão de ser prefeito de Avaré, né? A primeira medida que eu fiz foi consultar a família, né?
e todo político que vai consultar a família se ele quer entrar na política, a família sempre vai ser contrária e ela vai ser voto vencido, né? Sim. Infelizmente. Mas a partir dali a gente começou a conversar com diversas pessoas e eu acabei saindo de candidato e a gente acabou ganhando a eleição com 15 mil votos. E foi uma eleição muito disputada, 6 candidatos, um prefeito em exercício, o filho do ex-prefeito. Então, mas estamos aqui hoje cumprindo essa missão, né, de ser Você foi presidente da Unimed por quanto tempo? Presidente da Unimed por 8 anos. 8 anos. A dificuldade de administrar uma Unimed e a dificuldade de administrar uma prefeitura? Eu ganhei na Unimed uma experiência administrativa muito grande, né? Nós assumimos a Unimed Avaré estava numa situação econômica extremamente complicada, né? A Unimed faz parte de uma regional, que é a Federação de Bauru, que compõe 13 unidades singulares de Unimed, e faz parte de uma federação estadual, né? E logo que eu assumi, os meus colegas presidentes das outras Unimedes viram que eu entrei numa fria, né? Uma dívida muito grande, um hospital recém-construído, fechado, né? Sem nada, sem condições de funcionar, né? E com uma dívida enorme. A Unimed, na época, faturava cerca de 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês, e a gente tinha uma dívida que beirava os 15 milhões de reais, né? Então foi um aprendizado muito grande, tanto que na ocasião, logo que eu assumi, a Federação de Bauru fez um estudo de viabilidade da Unimed Avaré. E a conclusão deles é que ela era inviável, né? E com muito trabalho, com muito esforço, nós conseguimos superar todas essas dificuldades, né? Hoje, naquela época, eu me lembro bem que as federações apresentavam nas reuniões mensais que a gente tinha como que estavam, assim, em gráficos, como que as Unimedes estavam, porque uma depende da outra, o sistema é um sistema que tem uma capilaridade que depende de uma cidade da outra, e a Avaré sempre aparecia no vermelhinho lá. Falava, a região centro-oeste tem uma de vermelho, a Avaré. Eles não falavam quem era, mas era a gente lá na fita, né? E hoje, a Avaré é uma das melhores Unimedes do ponto de vista econômico e financeiro, graças ao trabalho que a gente fez. Ter saneado lá. Não, nós zeramos a dívida da Unimed. Eu quando saí quando fui eleito prefeito, eu fiquei até o final de 2012 presidente da Unimed, e o último empréstimo que a gente acabou de pagar, nós acabamos em 2013, mais ou menos em outubro. Então, a Unimed Avaré hoje não tem dívida nenhuma com o banco, ela está saneada, está indo bem, graças a um trabalho que uma equipe que eu liderava conseguiu fazer. Daí você assume uma prefeitura com a mesma missão? Então, aí a gente assume a prefeitura do ponto de vista econômico-financeiro em condições similares com as da Unimed, né? A prefeitura eu assumi, a gente chegou a um diagnóstico depois de 30, 40 dias com o então secretário Pinho de que a dívida consolidada da prefeitura de Avaré era de 90 milhões, né? Então, uma receita corrente líquida mensal que beirava os 12, eu devia 90. Então, isso a gente está paulatinamente terminando, ou parte dessa dívida já está... ela foi parcelada, ela foi toda negociada, então, mas isso não é fácil, porque falta recurso, né? E aí chegamos aí no ano de 2015, que a gente ia tirar o pescocinho fora do buraco, né? Aí tivemos essa crise financeira que assolou o país e nós voltamos a ter uma situação ruim novamente, com atraso de pagamentos, mas tudo por falta de recurso. E durante esses 3 anos aí, qual foi o período mais crítico, deixando a crise, porque daqui a pouco nós vamos enfrentar a crise? Não, o período mais crítico foi o primeiro ano. Ano. Nós assumimos, se abre o caixa dia 1º de janeiro, não tem dinheiro nenhum, né? Zero de dinheiro. E conta para pagar. Você tem folha, né? Hoje a folha de pagamento da prefeitura beira a casa dos 8 milhões e 200, né? Hoje. Na época, vamos tirar uns 15% a menos.
Então, e nenhum dinheiro, aí a cidade cheia de buraco, você não tem dinheiro para comprar massa asfáltica. A gente foi adquirir essa condição lá por abril ou maio. Aí você tem que começar a pagar as entidades que faziam 9 meses que não recebiam, os aluguéis 9 meses que não recebiam, um monte de fornecedor que fazia 6, 8 meses que não recebiam. Então você tem que administrar toda a situação. O cara da merenda fala que se eu não pagar eu vou parar de entregar, o cara do combustível vai parar de entregar, o cara do medicamento vai parar de entregar. Então foi uma operação de guerra, né, que a gente viveu. Foi um ano complicado, né, mas graças a Deus a gente conseguiu finalizar o ano de uma forma positiva, com superávit do ponto de vista de orçamento, né, e recentemente tivemos as nossas contas de 2013 E até aprovadas. teve uma posição do Tribunal de Contas do Estado, né? Um conselheiro do Tribunal de Contas dizendo, né, das dificuldades. Eu assisti ao vivo ao julgamento, eu estava recém-operado, eu estava em casa ainda e eu acompanhei todos os julgamentos, e todos eram assim, quem for favorável, ninguém falava nada. Né? E na ocasião, o Dr. Dimas, o relator das nossas contas, manifestou aí a aprovação dele pelas contas, e um conselheiro pediu a palavra. Eu falei, e agora, né? Mas pelo contrário, Tava indo bem. Ele jogou a nossa gestão mais alto ainda, porque ele valorizou muito o esforço que a gente fez com o saneamento da dívida da prefeitura até aquele momento. Isso é importante, né? Porque é uma palavra do Tribunal de Contas, o órgão fiscalizador de gente tudo que isso só daí. analisa isso, só analisa contas. E naquela ocasião, naquele dia, eu assisti várias prefeituras tendo suas contas rejeitadas, inclusive da região, Itaí, se não me engano, mas são técnicos, os componentes lá da Corte, do Tribunal de Contas, são técnicos que só analisam isso. Tecnicamente, não politicamente. Exatamente. Então, para toda a minha equipe que trabalhou, principalmente para o Pinho, que era o secretário da Fazenda, foi um resultado que nos deixou bastante confortáveis por ter sido reconhecido que a gente fez um bom trabalho no primeiro ano de mandato. E os problemas da prefeitura se repetem ano a ano? Eu traçaria dois paralelos aí com relação a problemas da prefeitura, né? Uma coisa é você pegar uma prefeitura em ordem e você enfrentar esses problemas a partir daquele ano de mandato. A outra é você pegá-la numa situação totalmente caótica, né, que os problemas que você enfrenta, às vezes você não tem uma ferramenta adequada para enfrentar aquele problema. Por exemplo, então nós temos um problema muito grave hoje de frota, né? É um problema que foi herdado de muitos anos. A renovação da frota ela exige investimento e não existe recurso para isso, né? A gente depende de recursos federais e estaduais. Todos os financiamentos para você renovar a frota, todos foram fechados. Então, é muito difícil você resolver alguns problemas por conta da estrutura que você tem à sua disposição, né? Então, eu não posso comprar um caminhão, uma máquina, uma retroescavadeira. Então, eu passo a fazer locação, algumas situações para suprir aquela deficiência. Então, os problemas se repetem. Buraco tem em todas as cidades do país, 100% delas tem buraco nas ruas. Algumas têm uma capacidade de resolução muito mais rápida, outras menos, né? A Avaré, por conta dessa questão de frota, etc., a gente faz um esforço danado para conseguir suprir essa necessidade, né? O mato é a mesma coisa. Mato, época de chuva, você faz uma roçada hoje, daqui 20 dias você tem que fazer de novo. Ele cresce de uma forma absoluta, impressionante. Então, a Avaré é uma cidade grande, né? Nós temos muitos problemas. Os problemas que são de todo ano, que exigem da prefeitura ações de melhorias, é o buraco, é o mato, as estradas rurais. A Avaré tem uma extensão territorial grande. Nós temos 1.200 km² de extensão territorial, é o 22º município do estado de São Paulo em extensão. Por conta disso, nós temos mais de 1.000 km de estrada rural. E isso exige uma manutenção frequente. Com essa chuvarada, cai ponte aqui, abre buraco ali que não passa ninguém, o veículo da prefeitura de transporte escolar encalha, não sei onde tem que buscar. Então,
esse trabalho é o cotidiano do ano todo de uma prefeitura em termos de serviços. Os outros problemas são problemas... Que se repete, né? Se repete todo ano. Repete todo ano, não tem. Como o período e toda de chuva. A administração. Todo mundo. E é aquilo, se você tem uma estrutura adequada para combater tudo Rápido. isso, você passa liso, né? Inclusive, falar de buraco, né? Nós tivemos agora no final do ano, novembro, nós tivemos um volume de chuvas que jamais na história da Avaré houve um volume como aquele. Choveu 400 milímetros. Se você pesquisar, jamais, a média de novembro é 45 milímetros. Choveu 400 milímetros. E agora, no mês de dezembro, nós tivemos uma chuva acima da média também. A média, se não me engano, é 180, 160. Choveu 268 milímetros. Mas o mais importante, principalmente no que diz respeito a tapar buraco, é que choveu quase que diariamente. Exato. Você não pode fazer nada, né? O que não acontece? Deu um tempo para respirar, para poder. Para você tapar buraco, o que tem que acontecer? Você tem que estar com o piso seco. A empresa que faz a massa asfáltica tem que funcionar. Se chove muito, ela não faz massa asfáltica. Então, todos esses detalhes têm que acontecer. Então, não pode chover, aí a massa asfáltica tem que ser feita. Você traz, você tem que ter... Então, são muitos fatores que não é, tem um buraco lá, tem que tampar hoje. Hoje talvez não dê para tampar, né? Então, hoje mesmo, esses dias, as chuvas aqui, só para dar um exemplo, ali no Lago Berta Banvar, estava um horror aquilo lá, né? A gente conseguiu, parou de chover, já resolvemos, né? Agora vamos para o outro. O que é o menos urgente agora? Então, as prioridades elas vão acontecendo. Não dá para fazer uma programação. Hoje eu vou aqui, amanhã eu vou lá. Hoje eu vou onde é o pior, né? E assim a gente vai vivendo, né? Até que a gente tenha uma condição. Eu acredito que assim que essa chuvarada passar, a gente passar por um período de estiagem, a gente consiga zerar, né? Agora a gente tem uma estrutura mais adequada, criamos 2 equipes de tapa-buraco. É uma série de coisas que vão acontecendo e que a gente vai tendo uma condição mais adequada para resolver esses problemas. Muito bem, nós voltaremos daqui a pouco com o prefeito falando relacionamento prefeito-Câmara de Vereadores.